os teus sonhos, as promessas que Deus tem para você, os projetos de vida, a cura divina, a cura física, biológica, a cura emocional. Deus está entregando hoje para você. Essa é vitória. Consiga ver com seus olhos espirituais essa porta do emprego para você, essa promoção para você, esse recorde de venda para você. O Senhor está entregando para você, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar um pensamento, algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, no meu espírito. Aquilo que você ouve, aquilo que você pratica, isso vai fazer toda a diferença na sua vida e através da sua vida. E o tema dessa mensagem, desse pensamento é desfrutando da unção. Eu e você devemos desfrutar da unção o qual Deus concedeu a cada um de nós. Muitas vezes nós falamos, eu sou ungido de Deus, você é ungido de Deus. Mas muitas vezes, por falta de conhecimento, de não entender aquilo que está em você, por mais que você é ungido de Deus, talvez você não tenha desfrutado de tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Há um texto lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 até o 11, passagem bem conhecida. Eu quero estar aqui compartilhando com nossos amados referente a essa passagem aqui. 2 Reis 2, capítulo 2, do versículo 8 ao 11, diz assim: Então Elias tomou a sua capa e dobrou-a, e feriu as águas, as quais se dividiram de uma outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. E havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim será, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, e eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um dos outros, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta palavra. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos tirar muitas pepitas, muitos tesouros da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é disponível para todos nós que cremos, porque Deus e a palavra é uma só pessoa. Às vezes você fica clamando Deus, 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 e não busca Ele na palavra. Quando você entende a palavra de Deus, quando você crê nesta palavra, você declara esta palavra, Deus vai se manifestar, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela se manifesta. Muitas vezes nós sofremos porque nós não temos o entendimento dessas verdades. E nessa passagem a Bíblia diz que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito como sombra para nós no Novo Testamento. Tudo que foi escrito para que você olhe, para que você examine, para que você possa tomar posse daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida neste mundo. E nós sabemos que naquela época o Espírito Santo de Deus, ele vinha sobre o profeta, ele vinha sobre o rei, ele vinha sobre o sacerdote, ele vinha sobre as pessoas o qual Deus queria usar, e ele se retirava. O profeta era usado e o Espírito Santo se retirava. E a Bíblia nos conta que Elias era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E o próprio Deus fez com que ele fosse aonde que Eliseu estava arando, estava ali cuidando da terra. O próprio Deus falou com Elias: vai lá e unge ele, Eliseu, como um profeta, um grande homem de Deus. E a partir daquele momento a história diz que Eliseu deixou tudo, arados, os bois sacrificou e começou a andar com Elias.
A Bíblia diz que ele trazia água para que ele lavasse os pés, lavasse as mãos. Ele servia a Elias. E chega um momento que Deus tinha falado com Elias que ia recolher ele seria translatado para o céu. E como eles andavam juntos, Eliseu sabia daquilo que estava para acontecer. E Deus se manifestara, os profetas também. Havia naquela época a escola de profeta, onde que os profetas se reuniam para consultar a Deus, para invocar o nome do Senhor, para tomar direção da parte do Senhor nas suas vidas. A importância da oração, da busca, não somente como de maneira individual, mas de maneira coletiva. Porque nós temos ensinado que quando você ora sozinho, você tem recompensa. Quando você ora com 2 ou mais irmãos, Deus ouve, Deus traz resposta. E agora Elias caminhando juntamente com Eliseu, e diz: Eliseu, o que você quer que eu faça para você? E Eliseu, creio, contemplando as maravilhas, os sinais, vendo ali a multiplicação do azeite da viúva, vendo ali pessoas que foram, o filho da viúva ressuscitando, os milagres, os sinais, as maravilhas, o homem que orou e fez com que 3 anos e meio não chovesse, e orou novamente e choveu, o homem que ia diante dos reis, das autoridades, o homem que era usado poderosamente, ele acompanhando, visualizando tudo aquilo ali. Eliseu também sabia que Deus tinha o escolhido, tinha unção sobre a vida dele. E Elias falou: o que você quer, Eliseu? Eliseu diz: olha, eu quero a dupla porção, essa unção que está sobre você, de uma maneira dobrada sobre a minha vida. Elias fala algo para Eliseu: olha, coisas difíceis você pediu. Mas o que me chama a atenção aqui, que Elias fala para Eliseu: se você conseguir ver eu subir, você vai ter. Se você não conseguir, nada será feito. Amado, assim é a nossa vida. Aquilo que você consegue ver com teus olhos espirituais, na 4ª dimensão, aquilo Deus vai fazer com você. Aquilo que você não conseguir ver, não conseguir discernir, não tem como Deus fazer. Desde tudo aquilo que vem diante de você, os desafios. Se você vai orar por uma pessoa, por exemplo, doente, ver essa pessoa, se você consegue ver essa pessoa curada, ela será curada. Se você consegue ver este homem, essa mulher prosperando, ele vai prosperar. Se você conseguir ver o seu filho, a sua filha fazendo um curso, uma faculdade, um curso superior, algo grande, aquilo vai acontecer. Aquilo que você olha para a palavra de Deus e vê as promessas de Deus, se você conseguir ver essas promessas cumprindo na sua vida, ela vai acontecer. É assim que funciona. Aquilo que você, se você conseguir ver, você é teu. Você recebe. Aquilo é seu. Você consegue ver como com seus olhos espirituais, existem as leis espirituais, e nós precisamos entender as leis espirituais. Elias quer dizer: Deus é o meu Deus. O significado de Elias. Eliseu quer dizer: Deus é a salvação. Elias, Deus é o meu Deus. Eliseu, Deus é a salvação. Elias e Eliseu eram homens de temperamento diferente. Elias era conhecido como filho do trovão. Aonde que ele chegava era como se fosse um furacão. Era um profeta. Eliseu era um tipo de homem mais tranquilo, bondoso, carismático. Então nesta época o povo estava numa decadência espiritual muito grande. Havia uma decadência, a idolatria, o orgulho, a desobediência, as pessoas se afastando dos caminhos de Deus. E quando nós se afastamos de Deus, o inimigo se apodera e começa a vir fome, peste, doença, enfermidade. Quando a humanidade começa a se afastar de Deus. E naquela época não era diferente. Por mais que o profeta se levantava e falava, as pessoas não davam credibilidade. E chegou um momento que o Senhor fala com Elias: ó Elias, eu vou arrebatar você. Você vai vir para o céu, você não vai passar pela morte.
Ele sabia. E a Bíblia diz que Elias estava em Gilgal. E ele tinha que ir até o Rio Jordão. Gilgal era um lugar muito importante na história de Israel. Quando nós estudamos a história de Israel, Gilgal é muito importante. Cada lugar tinha o seu significado. Gilgal, por exemplo, significava círculo. Foi o primeiro lugar em que os israelitas acamparam depois que atravessaram o Rio Jordão. Quando eles saíram lá do deserto e eles passaram pelo Rio Jordão, eles chegaram em Gilgal. Foi o lugar que eles foram também circuncidados, que simbolizava uma espécie de um batismo separado, tornando uma aliança ali com Deus, uma aliança de sangue com Deus que eles fizeram. Tudo aconteceu em Gilgal. E Gilgal também foi o lugar onde que foi ungido o primeiro rei de Israel. Foi em Gilgal. Então Gilgal significa o início de tudo. Todos nós passamos também por esse processo. O primeiro encontro com Deus, as primeiras experiências, o lugar onde que nós se convertemos, o lugar onde que nós recebemos Jesus como Salvador, aonde que nós começamos a dar os primeiros passos, aonde que nós fazemos uma aliança com o nosso Deus, aonde que nós andamos debaixo da cobertura do Senhor. É o princípio da vida cristã. Depois que eles passaram por Gilgal, a Bíblia diz que eles foram até Betel. Betel quer dizer a casa de Deus. Em Gênesis 12:8 diz assim: Abraão adorou em Betel. Abraão levantou um altar ali em Betel e adorou. Foi lá que Jacó viu os anjos de Deus subindo e descendo em uma escada da porta do céu. Gênesis 28, do 11 ao 19. Foi ali em Betel, a casa de Deus, aonde que ele via os anjos subindo e descendo, porque os anjos do Senhor, eles acolhem as nossas orações, a nossa súplica, as nossas petições, eles levam diante do trono do Pai. Jacó teve essa experiência na casa de Deus em Betel, era o lugar. É na casa de Deus que nós temos as nossas experiências, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, aonde que nós começamos a ver as coisas grandiosas da parte de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso que nós temos que ter um lugar aonde que nós precisamos se reunir, para que nós possamos ter comunhão com nossos irmãos, aprendermos a ouvir Deus, a ver, e para que Deus possa cumprir todo o seu propósito nas nossas vidas. Em Betel. Foi o lugar também que lá em Juízes 20:18 diz assim: então levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando: quem dentre nós subirá primeiro pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Então foi ali em Betel onde que eles tiveram os filhos, quando morreu o seu grande líder Josué. Então eles se reuniram, oraram a Deus na casa do Senhor, para ver qual de nós que subiremos lutar contra aquela tribo. E o Senhor diz: a tribo de Judá. Jesus Cristo, o leão de Judá, Ele está na frente da batalha, Ele peleja por nós, Ele é a nossa força, nosso baluarte, a nossa proteção, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então eles estiveram em Betel. Elias e Eliseu saíram de Gilgal, aonde que tudo, o início de todas as coisas. Eles vieram até Betel, significa a casa de Deus. E depois eles foram para Jericó. Jericó em hebraico quer dizer lugar de fragrância. Foi amaldiçoado também por Josué, porque era uma verdadeira fortaleza. Quando o povo de Deus chegou ali em Jericó, a Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía por causa do povo hebreu. Então Jericó significa também uma grande fortaleza. E aí eles passaram por Jericó e aí tiveram que chegar até o Rio Jordão. Jordão quer dizer aquele que desce. Todos nós aceitamos Jesus como Salvador. Temos comunhão com Deus na sua casa. Passamos por lugar, por fortaleza, quebrando todas as muralhas, tudo aquilo que Satanás e seus demônios estavam tomando posse, agindo
contra nossas vidas, promessas que Deus tem para cada um de nós. São fortaleza que deve ser caída através do poder de Cristo Jesus, através da igreja do Senhor que é eu e você. Mas para isso eles precisavam descer até o Jordão. E eles foram ao Jordão. E quando chegaram ao Jordão, a Bíblia diz que Elias tirou a sua capa, dobrou e bateu e abriu o seu Jordão. Eles passaram no outro lado. E ali veio um redemoinho, um carro de fogo. E há também cavalo de fogo, e Elias foi tomado e subiu, e aí derrubou seu manto, e Eliseu apanhou. Ele faz a mesma coisa e passa de volta. Então passar pelo Rio Jordão, quer dizer passar pela morte. Eles saíram do Jordão, passando pela morte, para entrar na Canaã celestial. O Rio Jordão, o rio que mais, tudo isso na Bíblia tem um simbolismo que é importante nós sabermos. O rio que está cerca de 425 metros abaixo do nível do mar. É o rio mais baixo do mundo. É o Rio Jordão. É o mais baixo, esse é o Rio Jordão. Não tem como você fazer alguma coisa nesta vida se você não morrer por este mundo, não passar pelo Jordão. Por isso que quando Jesus ele foi batizado, ele precisou ir no Rio Jordão. E antes de Jesus passar pelo Jordão, ser batizado, nenhum milagre é registrado através da vida dele. Mas depois que ele passa pelo Jordão, o Espírito Santo vem sobre ele da forma de uma pomba. E ele ouve uma voz que diz: "Esse é meu filho amado em quem me comprazo." E a Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus e levou para o deserto. Amado, todos nós precisamos ter esse espaço. Nós precisamos passar pelo Jordão. Nós precisamos morrer para este mundo, para que Deus possa estabelecer o seu poder, a sua graça, o seu favor, manifestar os sinais, o acontecimento na nossas vidas e através das nossas vidas. Não tem como você desfrutar, não tem como você vivenciar, não tem como você usufruir da unção, se você não morrer para este mundo, não descer o Jordão, para que Deus possa estabelecer a vontade, o querer, o desejo dele na sua vida para todo sempre. Aqui em 2 Reis 2:9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: "Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti." E disse Eliseu: "Peço-te que haja sobre mim a dobrada porção do teu espírito." Queridos, isso aqui é algo que Deus tem para cada um de nós. Cada um de nós recebemos essa unção, e cada um de nós recebemos uma medida de fé, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da sua vida. Todos nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer naquilo que Deus tem na sua vida, daquilo que você pede, naquilo que você declara, daquilo que você libera a Deus, em cima da palavra de Deus. Todos nós, eu sempre tenho falado a última parte aqui de Romanos 12:3, a Bíblia diz assim: "Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito de que convém, mas que pense de si supremamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um." Todos nós recebemos uma medida de fé para manifestar esta unção que Deus nos deu também. Qual é a medida de fé que você tem, meu irmão? A mesma que Deus deu para Jesus, a mesma Ele deu para mim, a mesma Ele deu para você. Tudo que eu e você precisamos é exercitar essa fé, a palavra de Deus nas nossas vidas, e através das nossas vidas, no nosso espírito. Senão nós vamos viver uma vida mendigando, correndo atrás de bênção e bênção, aonde que você precisa entender que você é uma bênção, que você é um sucesso, que o poder de Deus está sobre você, que você é ungido de Deus, que você tem uma palavra viva, poderosa, eficaz na sua vida. Mas você precisa entender, existe um processo, existe uma norma, existe no reino de Deus algumas regras, alguns princípios que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, para viver esse extraordinário de Deus, dia após dia, na minha vida e através da minha vida. Você tem essa medida de fé.
Todos nós temos as mesmas promessas de Deus para conosco. Todos nós somos ungidos de Deus. Eliseu já era ungido. Quando nós lemos em 1 Reis 19:16, diz assim: a Jeú, filho de Nanci, ungirá para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, Abel Amoela, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então lá em 1 Reis 19:16 falaram que Eliseu também, ele já era ungido. Como profeta, Deus já tinha falado, ele vai ocupar o teu lugar. Todos nós temos o Espírito de Deus. Mas o Espírito Santo, ele tem que ter você. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo, ele tem você, então você tem a porção dobrada sobre a sua vida. Você precisa entender que o Espírito Santo, você aceitou Jesus, você recebeu o selo, você recebeu o Espírito Santo, ele habita em você. Mas para que os sinais, as maravilhas aconteçam, o Espírito Santo, ele vai se manifestar sobre você. E esse manifestar sobre você é a porção dobrada. Por isso que Jesus diz: o Espírito de Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para quê? Para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, para curar os enfermos, para anunciar o Evangelho. Então nós precisamos essa porção dobrada. Não quer dizer que Deus vai manifestar 2 vezes mais, não. O Espírito Santo por si próprio, ele é o clínico geral autossuficiente para fazer infinitamente muito mais do que pensamos e agimos, imaginamos. O problema é que nós temos o Espírito de Deus em nós, mas muitas vezes o Espírito de Deus ele não tem em nós, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, pela nossa soberba, pelo meu ego, pela minha razão, porque não somos humildes. Então ele não pode se mover através das nossas vidas. Eliseu desejava essa herança, que era uma porção dupla do Espírito Santo no seu interior, de coragem, de fidelidade, de fé em Deus, de obediência, de fazer a vontade de Deus, de ter que seu mestre que o possuía, ter o Espírito Santo como mestre da sua vida. Isso é a porção que eu e você recebemos da parte do Senhor. Com esses pedidos, Eliseu estava aceitando o ministério profético que Elias havia começado. Nós sabemos que nós temos, muitas vezes nós ficamos questionando contra Deus. Muitas vezes você diz: mas eu não sei aonde que Deus quer me usar. Se você não sabe, é porque você não deixa. Se você deixar Deus ser Deus da sua vida, você vai ver como Deus vai operar. O problema é que muitas vezes nós estamos agindo pelo nosso sentido, pelas nossas emoções, pelos nossos 5 sentidos. E nós precisamos descer o Jordão. Jordão, lugar de morte. Nós precisamos morrer para este mundo e ressuscitarmos uma nova criatura. Muitas vezes nós queremos mudar o comportamento das pessoas, e nós não devemos se preocupar com o comportamento das pessoas. Nós temos que levar as pessoas a aceitar a Jesus, a nascer de novo, porque quando ela nasce de novo, ela é uma nova criatura, e vive a sua experiência, as coisas grandiosas, e isso há uma transformação no seu coração, no seu interior, na sua vida. E aí sim, Deus estabelece o querer, a vontade dele, que é boa e agradável e perfeita nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então Elias sabia daquilo que Eliseu pediu. E Eliseu sabia que para que ele continuasse cumprindo a missão daquilo que Elias transferiu para ele, ele precisava dessa presença do Espírito de Deus sobre a sua vida. Porque sozinho nós não podemos fazer nada. Eu e você não podemos fazer nada sem o Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma pessoa. Ele se alegra, ele se entristece, ele se aborrece. Ele é uma pessoa. Então sozinho eu não posso fazer nada. Você precisa entender que você é um instrumento, um canal que Ele usa para fazer coisas grandiosas aqui neste mundo. Por isso nós precisamos estarmos sempre juntos, de dois em dois. Existe uma declaração que nós lemos quando o Senhor fala em Gênesis 2,18, disse: não é bom que o homem esteja só. Não se aplica isso somente ao casamento, mas também no ministério. Quando Deus levantou Moisés, Ele levantou também Arão para junto. A Bíblia fala sobre Paulo e Barnabé. No começo era Barnabé, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois era Paulo e Barnabé, Paulo e Silas. Parece que Lucas também era um dos companheiros que andava junto com Paulo. Então quando Jesus também enviou os discípulos, Ele enviou de dois em dois, segundo Marcos 6, 7, diz assim: e chamou a si os 12, e começou a enviá-lo de dois em dois, e deu-lhe poder sobre todos os espíritos imundos. Sempre dois. Não tem, você e o Espírito Santo não tem como separarmos. Devemos servir Deus junto. Não deve haver rivalidade entre os irmãos que trabalham junto também. Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Muitas vezes a obra não cresce, ou o ministério não vai à frente, porque muitas vezes nós queremos competir um com o outro. Deixe o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Faça aquilo que Deus chamou para que você faça. Muitas vezes nós queremos fazer coisas que não fomos chamados para fazer. Recapitulando o passado, saímos de Gigal, viemos para a casa de Deus, andamos por Jericó, aonde que havia uma verdadeira fortaleza. Passando por Jericó, descemos o Jordão, entramos em Canaã e desfrutamos da terra que emana leite e mel. É isso que Deus quer. Era um lugar importante da história de Israel. Nós também passamos espiritualmente pelo mesmo processo. Às vezes você não percebe. Todos nós começamos em Gigal. Nosso primeiro encontro com Deus. Começamos a chegar em Betel. Celebrar, adorá-lo, oferecer a Deus sacrifício, o louvor, a adoração. A verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Adoramos a Deus em espírito e verdade. Depois entramos em Jericó, porque quanto mais eu adoro, quanto mais eu reverencio, mais eu me torno igual ao Senhor, aquilo que eu adoro. Só que Deus se manifesta através das nossas vidas. Jericó é o lugar da manifestação de Deus, de muitos sinais, onde havia fortaleza, talvez algumas fortalezas que precisa ser derrubada da nossa mente. Muitas vezes essa fortaleza é nosso orgulho. Muitas vezes essa fortaleza é um coração duro. Muitas vezes essa fortaleza é a nossa arrogância. Muitas vezes essa fortaleza é que muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus se manifeste através da nossa alma. Fortaleza. Isso acontecia ali em Jericó. Aquilo que impede do mover de Deus, dos sinais de Deus, das maravilhas de Deus para com as nossas vidas. Olha que Deus fala com Josué capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu entrego na tua mão Jericó, os seus reis e os seus homens valorosos. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: olha, aquilo que você consegue ver, Ele está entregando nas suas mãos. Esse adversário, esse desemprego, essa doença, essa enfermidade, essas perseguições,
tudo aquilo que se levantou contra você, ou tem se levantado, o Senhor está dizendo que Ele já entregou nas suas mãos, já te deu a vitória. Este mal não pode prevalecer na sua vida, não pode mais prevalecer contra a sua vida, porque o Senhor já te deu a vitória, Ele já está na frente. Tudo que eu e você precisamos ver, tomar posse, receber, é meu, testifica, eu recebo no meu espírito. O Senhor falou: entreguei os reis, usou valorosos, pessoas importantes, os valentes, eu já entreguei. O Senhor está dizendo: olha, eu entreguei nas suas mãos. Hoje, o que está te preocupando? O que está te tirando a paz? O que está causando ansiedade no teu coração, no teu espírito? Minha irmã, meu irmão, a Bíblia diz assim: não andeis ansioso por coisa alguma. Você sabia que você é a única pessoa que pode controlar a ansiedade, o medo, a preocupação, nervosismo? Como, pastor? Simplesmente você não pode deixar essas coisas entrar no teu coração. Se você deixa a ansiedade entrar, ela vai bagunçar a tua vida. A angústia, a tristeza, o ódio, a ira, a mágoa, não deixe entrar no teu coração. Você tem autoridade de dar uma ordem: eu não aceito, isso não é meu. O Senhor está dizendo: olha, eu estou entregando nas suas mãos a sua vitória hoje. Os teus sonhos, as promessas que Deus tem para você, os projetos de vida, a cura divina, a cura física, biológica, a cura emocional, Deus está entregando hoje para você. Essa é a vitória. Consiga ver com os seus olhos espirituais essa porta do emprego para você, essa promoção para você, esse recorde de venda para você. O Senhor está entregando para você, em nome de Jesus. Ele está entregando o adversário. Jesus falou que quando o Senhor ungiu a Ele para pisar sobre escorpiões e serpente, assim eu e você também. Tudo que estava lutando contra a tua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Tome posse. Mas para que isso possa acontecer, o que tem que acontecer, pastor? Eu preciso descer até o Jordão. Eu preciso morrer para este mundo. Enquanto você ouvir Deus e quiser fazer do seu jeito, está perdendo tempo. Quando Elias subiu e Eliseu viu, Elias liberou a porção do seu espírito sobre Eliseu. Jesus, quando ele subiu, Eliseu subiu num carro de fogo e cavalo de fogo, e ele liberou para Eliseu essa porção do espírito. Quando Jesus subiu nas nuvens, subiu aos céus, ele liberou na totalidade o Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre eu e sobre você. Ele derramou sobre toda a terra o Espírito Santo, porque Ele sabe que sozinho nós não podemos fazer nada. Convide o Espírito Santo para que você possa lutar junto, conquistar junto, desfrutar junto. Ele é uma pessoa, Ele é teu sócio majoritário na sua empresa, nos seus negócios. Ele quer se mover através da sua vida. Tenha Ele como parceiro na sua caminhada. Você será bem-sucedida onde quer que você esteja. Meu irmão, minha irmã, tome posse dessas verdades. Tome posse daquilo que Deus tem para você, daquilo que a palavra do Senhor está falando conosco nesta noite. Deus te trouxe aqui num propósito maior. Não é um mero acaso que nós estamos aqui. Deus está falando conosco nesta noite. Deus não quer ver os seus filhos sofrendo, chorando, corocochô,
triste, abatido, desanimado, frustrado, porque Jesus já venceu todas as coisas. Eu e você, Ele diz que nós somos mais que vencedor. Você é um sucesso, você é instrumento de Deus, você é uma nova criatura, você é filho, você é herdeiro, você tem direito às promessas que Deus te deu. Você precisa crer que o Espírito de Deus está sobre você, que o Espírito de Deus está dentro de você. Você precisa entender que nós somos promessa de Deus. Que você possa, Deus quer que você desfrute das grandes maravilhas dele neste mundo. Deus quer isso. Deus espera isso de você. Deus espera a igreja se manifestar. Nós lemos na carta de Paulo, ele escrevendo-se que o mundo está esperando, estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nós muitas vezes como igreja estamos muito apáticos. O inimigo lança uma preocupação, uma ansiedade na sua vida, no seu coração, para que ele possa entrar, lançando a tristeza, a angústia. Não aceite essas coisas. Não pode ser triste um coração que tem Jesus. Não pode ser triste uma pessoa que é filho de Deus. Lembre-se que o nosso Pai é dono de tudo. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é o provedor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso baluarte, Ele peleja por nós, Ele está na frente da batalha, do Senhor é a guerra, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Nenhuma arma forjada prosperará contra a sua vida, nem adivinhação, nem obra de bruxaria terá poder contra você. Toda língua que se levanta contra você, o Senhor lhe levará em juízo. Porque você é escolhido do Senhor, você é imagem e semelhança, você é carta de Cristo, você é o bom perfume de Cristo neste mundo. Aonde que você chega, essa fragrância está sobre a sua vida. Você é pessoa, você é ilustre do Senhor, você é rei sacerdote. Ele te colocou autoridade para que você possa reinar sobre essa terra. Ele liberou unção sobre a sua vida. Você não é um zero esquerda não. Você não é uma pessoa qualquer não. Você é filho de Deus. Você tem promessa de Deus. Igreja do Senhor, desperte. Deixe o Espírito de Deus se mover dentro de você. Quantas pessoas estão sofrendo, estão perecendo, porque muitas vezes nós não tomamos atitude, postura, como filhos de Deus, nessa unção, desse poder. Veja o ministério de Eliseu, quantas coisas grandiosas Deus fez, através da vida deste homem. A unção sobre a vida dele, que quando ele morreu, colocaram ele numa sepultura, seus ossos já estavam secos, e a Bíblia diz que então cavaram uma vala e jogaram uma pessoa morta, e só dessa pessoa tocar nos ossos de Eliseu, essa pessoa ressuscitou. É a mesma unção que está sobre você. Se nos ossos de Eliseu ressuscitou, imagina na sua vida, que você é imagem e a semelhança de Cristo. Imagina quando você abrir os seus lábios e começar a profetizar e declarar a palavra do Pai. Imagina se você tomar posse daquilo que você é, daquilo que Deus te vê. Imagina se você conseguir se ver na ótica de Deus. Pedro, ele mostra que a ótica de Deus, como Deus vê você. 1 Pedro 2,9. Vós sois uma geração eleita. Essa ótica de Deus, Deus está olhando para você, de você eu e você, nós somos eleitos do Senhor. Um sacerdote real, realeza, eu e você somos tudo isso. E aí você vai murmurar e dizer: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou um coitado, olhe isso, aquilo. Deus nem sabe o que você está pedindo. Como assim? Deus nem pode imaginar, Deus nem vai responder essa oração.
que você diz que você é um miserável, que você é isso, que Deus tem a misericórdia de você, que você é um coitado, que nada acontece, que Deus te esqueceu, Deus nem vai responder você. Existem algumas orações que você aprendeu a fazer, que Deus não pode responder você. Porque se Deus responder essa oração, que você é fraco, que você é desanimado, que você é um coitado, que você é uma pessoa miserável, doente, enfermo, do gueto, Deus não pode, porque se Deus responder essa oração, todo o sacrifício que Jesus fez, Ele tem que pegar e jogar no lixo. Então tem oração que Deus não pode responder. Senão nem era preciso enviar seu Filho único, unigênito, para morrer no meu lugar e no teu lugar. Então você tem que aprender a pedir como reis e sacerdotes. Nem pedir, mas trazer a existência, declarar. Rei não pede, rei dá ordem. Você tem acesso como sacerdote. Até onde você vai ficar mendigando? Até onde que você vai ficar lamentando? Ele diz, olha, você é uma raça eleita. Vocês são realeza. Uma nação santa. Só que você olha para você, o diabo diz, você não é nada disso. Você não é isso, isso é uma mentira, uma ilusão. É aquilo que Jesus fala com os fariseus, se eu não me engano, João 8, 44, 45. Jesus fala assim, porque Satanás é o pai da mentira, vive mentindo para vocês desde o princípio. Ele fala e vocês acreditam. Agora, porque eu falo a verdade, vocês não creem. Olha aí. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Eu estou dizendo que você é uma geração eleita. Eu estou dizendo que vocês são realeza, sacerdote real. Eu estou dizendo que vocês são uma nação santa, um povo peculiar. Para quê? Para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem falado, você tem anunciado, você tem testemunhado das grandezas do Senhor, daquilo que Ele tem feito na sua vida, e através da sua vida, das experiências, das respostas, da manifestação, da presença, de tudo aquilo que Ele opera na minha vida e através da sua vida como a igreja. Foi para isso que Ele nos chamou. Esse é o propósito maior. Anunciar o Deus Pai, anunciar o Deus Filho para as pessoas. É um propósito temporário. Esse é o propósito temporário. Enquanto a igreja estiver aqui, nós temos que anunciar o Pai. Nós temos que anunciar o Filho. E nós temos o propósito eterno, que nós somos reis e sacerdotes. E já estamos vivendo a eternidade aqui neste mundo. Porque a morte, o pecado, o mal, Satanás e os demônios não têm poder sobre a igreja do Senhor. Tudo aconteceu com Eliseu. Quando ele saiu de Gilgal, ele foi para Betel, passou no lugar, venceu as fortalezas e desceu o Jordão. E quando ele recebe aquele manto, todos nós temos o manto do Senhor sobre nós. E ele toca no Jordão, ele se abre. E ele volta para Jericó. E as pessoas disseram, poxa vida, que Jericó seria um lugar bom para morar. Mas aqui temos um problema sério. A água aqui não presta, é saloba. Aqui, a terra é estéril, não dá nada. A unção que estava sobre ele, num ato profético, um prato de sal, jogou sobre a água, jogou sobre a terra, e a água se tornou potável, e a terra se tornou fértil.
Esta é a unção que Deus depositou na minha vida e na sua vida, para que aonde você chegar, aonde que você colocar a planta dos seus pés, foi aquilo que Deus falou com Josué: aonde que você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Mas quando o Senhor fala, Jesus fala, em Marcos 11, 23, ele diz assim: tudo que você disser crendo, creia que você receber, e assim será feito. Não é nem preciso mais você colocar a planta dos seus pés. Agora você precisa declarar a palavra e crer. E aquilo que você declarar crendo, comece já a agradecer pela resposta, porque é teu. Deus está falando conosco. Nós temos aprendido da quarta dimensão. Nós temos aprendido da autoridade que temos através do nosso corpo. Nós temos aprendido da autoridade que temos através da nossa alma. Nós temos aprendido da autoridade que nós temos através do louvor e adoração. Nós temos aprendido da parte do Pai. E Deus está aqui para fazer coisas grandiosas na sua vida. Tem coisa que você não deve aceitar, você deve renunciar, você deve deletar da sua vida. Mas tem coisa que eu e você precisamos tomar posse. Tomar posse da palavra, tomar posse. Hoje o Senhor está entregando nas suas mãos uma dupla porção do seu Espírito na sua vida. Você, o Espírito Santo, se você crer, você, o Espírito Santo, começa a abalar este mundo. Com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Jesus, Ele é Deus. Jesus é Deus. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.